Você sente que só consegue se conectar com seus guias dentro da gira? E no dia a dia, parece tudo distante e um pouco confuso? Hoje vamos falar como criar e manter a sintonia com seus guias fora do terreiro. Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé. Nós temos fé, Um filho de Beba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá, Olá, sou a mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras com o nosso quadro Início Mediúnico. E hoje, antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativem o sininho e compartilhem. Compartilhem para os seus irmãos de santo, para os seus amigos, para os seus familiares. Ajude o nosso canal a crescer cada vez mais e conseguir chegar na meta de 500 mil inscritos. Então, compartilhe. Você curtindo, compartilhando e até mesmo comentando aqui, você ajuda a impulsionar o nosso canal. Bom, hoje o tema é como fortalecer a sintonia com seus guias fora da gira. Muitas pessoas acham que a conexão com a espiritualidade é só dentro da gira. E uma coisa que vocês vão ouvir eu falar sempre: a conexão com a nossa entidade não precisa somente da incorporação. A gente tem que entender que a espiritualidade, eu falei isso no outro vídeo, ela está dentro do nosso coração, ela mora dentro de nós, então a gente consegue fortalecer essa sintonia. E é super importante no desenvolvimento mediúnico, porque no nosso dia a dia e tudo mais, a gente vai criando essa sintonia, nos ajuda demais dentro do terreiro, dentro do nosso desenvolvimento mediúnico. E aí a gente tem que entender que a conexão não depende só da gira. Tem pessoas que às vezes acham que só depende da gira, que os guias ficam presos no terreiro, que os guias ficam presos na gira, né? Infelizmente existem alguns casos aí de pais de santo que às vezes falam que o guia é da casa, que o guia, se você sair, vai ficar lá. Não, gente. Os guias não ficam presos à gira, os guias não ficam presos ali dentro do terreiro, até porque eles são espíritos que trabalham dentro do espiritual, então eles não ficam só ali, eles estão a todo momento em trabalhos espirituais, guardando e zelando também pelo médio, tá bom? Então você tem que entender que eles estão sempre esperando o momento que você silencia muitas vezes a sua mente para você poder ouvi-los. Às vezes em alguma intuição, às vezes em alguma mensagem, né? Às vezes em um momento que você está passando por um problema. Às vezes você precisa sim desse momento de silenciar a sua mente para conseguir ouvir a sua espiritualidade. A gente tem que entender que agir é um momento de manifestação coletiva, mas é um vínculo pessoal e contínuo. Você vai ter um vínculo com aquela energia, mas quando acontece a gira, ela termina ali e muitas vezes, depois do trabalho de uma gira, o trabalho dentro do espiritual continua. Então, às vezes, a gente vai ter sonhos, momentos ali que a gente vai se sintonizar com a espiritualidade de uma forma, tá? É, e a gente precisa sim entender que fora do terreiro a relação com os guias se torna mais íntima e mais intuitiva. Muitas vezes, quando a gente está fora do terreiro, às vezes numa oração, numa meditação, algo ali que a gente faz no nosso dia a dia para se conectar realmente com a nossa fé, a gente percebe que é muito mais íntima esse contato, mais intuitivo, até porque a gente está num momento mais calmo, né? Para os médicos que já estão em consulta, que aí já não estão no desenvolvimento, mas os médicos que têm, né, essa responsabilidade, eles têm que estar focados no trabalho, focados ali no que vieram fazer, né? E até mesmo no desenvolvimento mediúnico. Dentro da gira, você está ali focado em se concentrar para sentir a energia. E quando nós estamos dentro da nossa casa, no nosso cantinho ali de oração, essa relação ela é muito mais íntima. E aí que vai nascer a confiança. É isso mesmo. Dentro disso, quando você cria essa relação com seus guias, né, no seu dia a dia, vem a confiança, a entrega e principalmente o afinamento mediúnico. Você precisa entender muito que guia bom é guia presente, mas médio bom é médio consciente. E aí, quais são as práticas para fortalecer essa sintonia com seus guias, com as suas entidades? Uma coisa que é
necessário e precisa sim é a nossa prece diária e conversa com os guias. A gente não tem que ficar bitolado achando que tudo é espiritualidade, até porque nós estamos vivendo, nós temos a nossa evolução, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos nossa vida. Mas, pelo menos eu aprendi dessa forma, né? A importância de rezar, a importância de ter essa prece diária, de agradecer. Às vezes tem uns que fazem isso de manhã, outros à tarde, outros à noite, cada um vai ter a sua forma de conexão com o seu momento de fé, né? Com o seu momento ali, com aquilo que você acredita. Então, uma prece diária e essa conversa com seus guias e conversar mesmo. Eu sempre falo isso, a gente precisa ser amigo da nossa entidade, né? Ter aquele elo ali de realmente como se fosse. Como que é, né? Na verdade, melhores amigos. E não tem fórmula, tá? Não existe uma oração, não tem uma fórmula para isso, apenas seja verdadeiro. Pode ser, às vezes, em voz alta que você vai conversar com a espiritualidade ou apenas em pensamento. E a prece sempre é o convite da presença da espiritualidade. Quando nós estamos em prece, nós estamos emanando energia positiva para nós e para o mundo, para aquilo que a gente quer. Então, a prece diária é fundamental. Outra coisa também que nos liga e nos faz fortalecer a sintonia com os nossos guias são os banhos de ervas e as firmezas que a sua casa pede, às vezes com a vela branca, né? A vela de 7 dias sempre ali acesa. Então, sempre um banho de erva, e aí pergunte para o seu dirigente aquilo que você pode tomar para que você tenha mais essa sintonia com os seus guias, com as suas entidades. Acenda sempre uma vela branca para segurança, para o seu anjo da guarda, para os guias, né? Para a sua energia ali te proteger, para toda a espiritualidade te proteger. E a gente sempre fala a importância de colocar um copo de água, que coloca ali às vezes para fluidificar ou até mesmo para descarregar aquela energia, é sempre muito importante. Outra coisa que eu sempre vou falar para vocês que isso ajuda muito nessa sintonia é o caderno da mediunidade. Vocês vão cansar de ver ou falar sobre isso, sobre o diário espiritual. Então, sempre anote os seus sonhos, suas intuições, seus sentimentos, até mesmo após a prece ou até mesmo após a gira. Você vai perceber que com o tempo os padrões se revelam e os guias vão se apresentando. Então, você vai entendendo que lá no começo você se conectava de um jeito e hoje você se conecta de outro. É muito bacana. Então, sempre vocês vão ver eu falando sobre a importância do diário, desse caderno da mediunidade. Outra coisa importante é o silêncio, a respiração e a escuta interior. Muitas vezes no nosso dia a dia, ainda mais para a nossa vida aí, que é muito doida, ainda mais para quem mora aqui em São Paulo, nessa vida corrida que nós temos, a gente esquece de silenciar a nossa mente. E é super importante a gente aprender e fazer essa prática diária de ter 5, 10 minutinhos no nosso dia de ter o nosso silêncio. Às vezes a gente fica preso até mesmo antes de dormir no celular, fica vendo vídeos. Pegue esse momento para você se conectar, para você agradecer, para você ter esse momento de silenciar a sua mente. E aí, como a gente se silencia, né? Respirando profundamente, a respiração sempre é fundamental para você perceber pela sua respiração, você vai respirando e você vai sentindo e a sua mente vai silenciando e você vai percebendo o seu corpo e vai sentindo essa tranquilidade. Ajuda muito. Eu gosto sempre de fazer isso na parte da noite, para que eu durma em paz, para que eu durma tranquila, para que eu tenha essa conexão com a minha espiritualidade. Cada um vai ter o seu jeito. Então, se você quer pegar uma oração para fazer, se você quer apenas agradecer, silencia sua mente. Você vai ver como isso é importante e como vai ajudar a sintonizar com a sua espiritualidade. Uma coisa que eu sempre ouço das entidades é que muitas mensagens vêm no silêncio, não nas palavras. Então, quando nós estamos com a nossa mente silenciada, é onde vem as mensagens, vem às vezes situações, vem palavras de resoluções ali para algum problema que a gente está passando. Então, faça essa prática diária de silenciamento, você vai ver o quanto é importante. Outra coisa também é manter uma conduta espiritual no dia a dia. Isso às vezes é muito difícil, né?
A gente precisa evitar de alimentar pensamentos negativos, atitudes negativas que trocam a nossa vibração. Às vezes na raiva, né? No medo, várias coisas que faz o nosso eixo vibracional, né? Mudar ali de vibração. A gente precisa ter esse cuidado. Então, manter sempre zelando pelos nossos pensamentos, praticando a caridade no dia a dia, ajudando a quem precisa, falando um simples bom dia, boa tarde, boa noite, essas coisas que são tão importantes, né, para que a gente tenha sempre essas energias positivas dentro de nós e no nosso dia a dia. E aí, depois de tudo isso que a gente falou, vocês podem me perguntar, mas mãe Priscila, o que eu posso esperar desse contato? Uma coisa que eu posso falar para vocês é que não espere respostas espetaculares, sensações que vão. Calma, tudo tem o seu tempo, né? A presença até mesmo das entidades, dos guias, é sutil, mas tenha certeza, é uma presença transformadora. Vai te conectar de uma forma maravilhosa, vai te deixar sempre com uma energia mais serena, com uma energia de paz e de amor, né? Então quando você espera esse contato, muitas vezes você vai sentir essa paz. Às vezes vai sentir um calor, calafrios, arrepio do lado direito, esquerdo, ou um pensamento que traz alívio. Quando você vai criando essa sintonia, você vai às vezes criando resposta para tudo ali, às vezes de dúvidas que você tem ou medos. Então, com o tempo, a confiança vai crescendo e o canal de comunicação com as entidades vai crescendo e vai se abrindo com mais nitidez. É, Esse contato com a espiritualidade fora, e aí torna a falar, não é a incorporação, porque a espiritualidade ela tá em tudo, tá nas nossas ações e tudo que a gente faz, né? Quando a gente cria esse contato, esse amor, essa amizade, esse elo tão forte aí com a nossa espiritualidade, a gente vê que tudo flui mais fácil. Dentro da nossa vida, fora do terreiro, dentro do terreiro, o desenvolvimento mediúnico flui de uma forma muito melhor, porque a gente vai criando esse elo, esse respeito pela nossa fé, esse respeito pela espiritualidade, todo esse amor que a espiritualidade sempre está nos dando. Então, faça e conte aqui nos comentários se você já pratica tudo isso, ou se você já faz algum ritual. Conte aqui, é legal compartilhar essas informações e espero que vocês tenham gostado. Você tem que entender que o contato com os guias fora da gira é um presente que você constrói com entrega e fé. Eles não esperam perfeição, gente. Esperam a sua presença. Então, quando você tem a sua presença, quando você está entregue ali, com o coração aberto, é isso que a espiritualidade espera, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar. Compartilha para chegar cada vez mais e a gente conseguir a nossa meta de 500 mil inscritos. Um abraço, saravá e até a próxima semana. Filho de Beba que tem fé. Nós temos fé, Filho de Beba que tem luz. nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar. Vai